Na verdade, qual a melhor maneira de falar com um parceiro íntimo? Ou com alguém íntimo da sua vida, um amigo, um romance? Qual a melhor maneira de se expressar se você fica magoado, decepcionado, alguém te deixou infeliz? Bem, a primeira coisa, eu falo sobre isso no livro e chamo de aposta preventiva. Então, o que eu quero que as pessoas façam, ou encorajo as pessoas a fazer, é pensar sobre qualquer que seja o obstáculo da comunicação. Então, digamos, acho que você vai rir de mim. A primeira coisa que eu faço é: sabe de uma coisa, Luiz? Eu realmente quero falar com você sobre uma coisa. Minha maior preocupação é que se eu tocar no assunto, você vai rir de mim. Se eu disser isso a você, a atração típica dos ouvintes é dizer: não, não vou. Não é. Eu vou ouvir você. Deixe-me te ouvir. Então agora eu tenho a sua atenção. Então é meio que compartilhar a preocupação ou o medo da pessoa também, né? Certo. Por quê? Porque quero derrubar o obstáculo da conversa. Isso é Então, bom, novamente, falar abertamente não te dá licença para ser malicioso. Então, está vindo de um lugar gentil e bem intencionado. Estou vindo até você por quê? Sabe de uma coisa? Sinto que eu estou um pouco distante de você e não é isso que eu quero. Eu quero que estejamos próximos. Eu quero falar com você sobre X. E quando via a pessoa cara a cara, eu costumava segurar um travesseiro. Posso pegar o livro emprestado por um momento? Eu costumava explicar assim: pense nisso como travesseiro, e temos algo para resolver. E quero falar com você sobre minha decepção ou o que quer que seja. Eu faria isso. É como se houvesse uma conexão se o obstáculo estivesse ali. Se eu não falei com você, é só o obstáculo. Mas no momento em que digo: tudo bem, quero falar com você sobre essa coisa que está atrapalhando, que é minha decepção ou minha preocupação de que você vai rir de mim. Agora o obstáculo foi removido e podemos estar próximos novamente. Então, é super importante poder falar abertamente no relacionamento, porque permite que os laços de intimidade e a profundidade dessa conexão cresçam. E muitas pessoas não criam a aposta preventiva primeiro, eles vão e descarregam apenas, né? Correto. Não fazem isso de uma maneira positiva, gentil e bem intencionada também. Certo. Vão de um lugar frustrado, magoado e malicioso. Não quero sentir nenhum desses 8 sentimentos, eu vou descarregar em você. Não vou ser consciente na forma como eu me comunico, só não gosto do que aconteceu, então aqui tá, pega aí. Você me machucou, eu vou te machucar de volta. E isso é inútil, né? Não há nada de bom que saia disso. Não há nada de bom. E aqui está outra coisa para mim sobre se expressar. Há uma variedade de grandes coisas que aconteceram. Na verdade, eu acho que a nossa capacidade de falar com desenvoltura na vida, de falar o que a gente quer, para quem a gente quer falar, todo esse tipo de coisa, a hora certa. De novo, com a ressalva de ser gentil e bem intencionado. Que ser capaz de falar com facilidade é, na verdade, o super bonder para ter confiança. Que se não falarmos, se nos sentirmos confiantes de várias maneiras e pudermos experimentar nossos sentimentos, mas não tivermos aquela camada adicional de falar com facilidade em qualquer situação em que precisemos, então eu não acho que sentimos esse tipo de experiência inabalável em nós mesmos. Então o que eu descobri é que temos essa ideia de que o propósito de se expressar é, na verdade, conseguir o que queremos. Ou nesse caso, pode ser parar alguma coisa, colocar ou impor limites. Seja lá o que for. Ou é literalmente conseguir alguma coisa. Por exemplo, eu quero sorvete agora. O que eu percebi é que esse é o benefício de se expressar. O verdadeiro propósito de se expressar é nos fazer crescer. E acho que quando descobrimos que temos nossa voz, é quando começamos a sentir essa força profunda dentro de nós. Confiança e força dentro de nós. Há 2 coisas que eu quero discutir aqui. Um é a capacidade de falar abertamente, praticar e assumir isso, e de ser capaz de lidar com sentimentos e ficar confortável com sentimentos desconfortáveis. É como aprender a dominar a tristeza, a vulnerabilidade,
a raiva, o desamparo, todas essas coisas, a vergonha, e não deixar que isso consuma a gente, mas deixar isso fluir, né? Passar através. Isso, passar Sim. através da gente. E ficar ok com isso, tipo, ok, eu tive uma conversa incômoda hoje, eu tô sentindo isso, mas eu tô vivo, eu tô legal, eu tô bem, tá tudo bem agora. Na verdade, a gente tá mais forte agora. E praticar isso de forma consciente. Essa é uma coisa que eu quero falar. E a segunda coisa é possível simplesmente não deixar as coisas afetarem a gente e não precisar se defender porque estamos muito bem e a gente sabe que as pessoas são as pessoas e fazem o que querem fazer e dizem o que querem dizer também e ficar, ok, eu não vou levar para o pessoal, vou digerir isso, eu não preciso falar nada, talvez eu consiga, talvez eu não precise, eu vou ficar porque eu estou vivendo uma vida intencional. É meio que as duas coisas, né? Praticar estar desconfortável ou estar confortável com sentimentos desconfortáveis e praticar a expressão de forma consciente e passar por isso. E eu também preciso mesmo jogar esse jogo. Não é um jogo, mas eu preciso estar nesse espaço. Ou não gosto do que aconteceu ali, mas eu tô bem, tô seguro, tô aqui por mim e a vida é boa. Essa pergunta tem alguma complexidade. A segunda. A primeira é óbvia porque vamos praticar. E quanto mais praticarmos dessa forma, mais saudáveis nos tornamos. Mas com a segunda bem, eu não preciso fazer isso. Na verdade, me sinto bem. Não estou levando para o lado pessoal. Esse tipo de ideia, até certo ponto, eu diria que funciona e que provavelmente tudo bem. Mas há outro elemento disso em que vi as pessoas responderem dessa maneira, onde essa é a fuga deles. É uma fuga espiritual Sim, ou algo essa assim. é a maneira deles não negociar. Tipo, eu tô bem, tá tudo bem, mas na verdade você não digeriu isso, né? Então, para usar suas palavras, uma delas é uma fuga espiritual. A segunda é que, na verdade, isso não permite que você cresça ou que a outra pessoa cresça. Isso é verdade. Talvez eles continuem decepcionando o outro ou não estejam cumprindo a palavra e você deixa pra lá Certo. várias E vezes. você está afetado, e isso está prejudicando o relacionamento. Agora você continua se afastando porque a pessoa continua fazendo o que está fazendo. Eles estão sem integridade, decepcionando você, o que quer Então que seja. agora você não consegue o crescimento. A outra pessoa não consegue o crescimento possível. E o relacionamento não consegue crescer. É muito importante que as pessoas se verifiquem e reflitam. Preciso dizer alguma coisa? E a maioria das pessoas vai recuar porque não quer lidar com o desconforto. Interessante. Então eles fazem a fuga espiritual, em vez de dizer: sabe de uma coisa? É importante para mim entender que o propósito de se expressar não é sobre necessariamente acertar 100%, é amadurecer a si mesmo. É tentar conseguir o que quer, eu acho, né? Tentar esse resultado final, mas é mais pra você crescer, né? E com sorte crescer a outra pessoa e criar uma relação Certo. melhor. Com que frequência você fala abertamente na vida? Na sua Na vida? minha vida, É. depois que percebi isso, mudou a forma como me comportei. Sério? Sim, em ambas as direções. Se eu olhar para trás, 5 anos, 10 anos, sou uma pessoa muito diferente agora em termos de vontade de me inclinar ao desconforto e ir para lá, porque sei que melhora com o tempo. E, novamente, venho de um lugar gentil e bem intencionado, então não tem esforço para machucar. Eu quero fazer o que quer que esteja acontecendo melhorar. Tive situações que não deram certo? Sim, então eu tenho que lidar com a minha decepção. E não é uma sensação boa. Não é bom, mas a mesma coisa para mim, uma parte disso tem a ver com os mantras pelos quais vivemos. Então, um dos meus é que vou aprender com cada experiência de vida. Isso faz parte da intenção. Ou vou ver até onde posso ir. E dizer, ok, então isso faz parte. E então, para mim como posso crescer com essa experiência? Novamente, voltando ao ponto anterior, é viver de forma consciente. E o outro lado disso é garantir que as pessoas saibam que me importo com elas. Então me tornei muito mais expressiva sobre o amor e muito mais intencional em garantir que transmito meu cuidado, meu profundo cuidado, meu amor. Você não comunicava isso no passado?
Quando eu era muito mais jovem, eu diria que não era tão boa nisso. Foi realmente uma evolução. E provavelmente eu era melhor em descrever os sentimentos de cuidado que tinha ou em expressar isso. Com o tempo, e também com o trabalho que eu estava fazendo, eu pensei, tenho que melhorar nisso. Interessante. E a outra parte foi realmente descobrir que quando combinei os dois, de ser gentil e bem-intencionada, normalmente poderia falar as coisas que normalmente acharia muito mais difíceis de falar. Então ficou muito mais fácil. Quando realmente começou a mudar para você? Quando você começou a implementar com mais frequência essa estratégia de falar abertamente? Foi há 5 anos, 10 anos, 2 anos atrás? Uau, essa é uma boa pergunta. Então, parte disso foi profissional, o que para mim é um pouco engraçado porque, no meu papel de psicóloga, costumo dizer às pessoas coisas que elas não querem ouvir. Então, eu tive que aprender como entregar essa mensagem cedo. E este trabalho, em sua forma mais antiga, começou provavelmente há 25 anos ou um pouco mais. Eu diria que a evolução provavelmente foi um começo muito mais suave, 25, 30 anos atrás. Mas com o passar do tempo, eu diria facilmente 15 a 20 anos. Ok, legal. E quanto tempo demorou para você se sentir bem com essas conversas desconfortáveis consistentes? Até que sentiu... Eu posso falar abertamente, quase automaticamente agora, sem ter que esperar semanas para pensar sobre o que eu vou dizer ou como dizer isso. Isso já faz alguns anos, provavelmente 10 Sério? a 15 anos. Ok. E o que está disponível para as pessoas do outro lado? O que é que estava disponível para você depois que você implementou isso? Eu acho que, na verdade, os benefícios são profundos. O que acaba acontecendo é que você se torna mais congruente. E para mim é onde está a magia da força emocional e da confiança. Então, se falamos sobre congruência, geralmente incluo cerca de 8 coisas aqui, mas as 4 primeiras, ou eu diria as mais importantes, é que nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações combinem. Então, o primeiro benefício, ou conjunto de benefícios, é que você tem uma experiência de si mesmo, como tendo esse tipo de força interna e confiança. Então você fica mais confiante quando é congruente. Certo. Sim. E quais são os outros 4? Oh, espere! Te peguei agora, hein? Sim, me pegou. 2 deles têm a ver com o fato de sermos donos de nossa história passada, nossas atitudes e crenças, e de nossos valores. E nossos valores, como sexto, são história passada. E o último é a visão do que queremos para o futuro. Que todos eles se alinhem. E o que é interessante, mesmo aqui, Luiz, é que se eles não se alinham, muitas vezes nos sentimos ansiosos. E então parte disso é, ok, estou ansioso. Então o que está fora de alinhamento? Uma dessas 4 coisas e você está desalinhando. Ou um dos 8. Não estou contando a verdade sobre meu passado. Não estou assumindo o que é verdadeiro para mim, para o futuro que desejo. Ou estou sentindo algo e não estou dizendo. Ou estou acreditando em algo, mas estou agindo com integridade em relação à minha crença. Certo. Ou dizendo meu valor é esse, mas não estou sendo esse valor. Certo. De forma que você possa... Se eu estou dizendo que eu quero tal coisa no futuro, se eu quero ser saudável, mas como comida ruim todo dia, estou desalinhando e começo a me sentir ansioso e sobrecarregado, estressado, o que quer que seja, né? Algo está errado, porque você não é a pessoa completa em congruência com seus pensamentos, sentimentos, ações, correspondências, atitudes, crenças, valores, história passada e sua visão de futuro também. O que é história passada e como você pode estar em alinhamento com a sua história passada? É apenas abordar essa história, se distanciar em vez de se entorpecer com isso. E agir como se eu não tivesse a história passada que eu tive. E o que acontece quando a gente não encara o passado? Bem, começamos a nos comunicar de maneiras que não são muito eficazes com outras pessoas. Não socializamos de maneiras que são necessariamente boas para nós. Eu posso estar bebendo muito, posso estar usando comida,
estar usando o sexo. Não importa o que seja, mas começo a me ausentar. E é isso que acontece. Quando eu não lido com o meu passado, eu me ausento de algumas maneiras. O passado não é tudo, mas contribui. Só temos que reconhecer que isso contribui de alguma forma para quem somos no presente. Mas não precisa ser o que define nosso futuro. Como alguém desenvolve um conjunto de crenças e valores que vão sustentar sua vida? E se eles não souberem seus valores? Como eles podem criar isso? Um ponto de partida fácil é olhar para as pessoas que você admira. E dizer o que é que eu admiro nessa pessoa, que estilo de vida que ela tem que eu respeito, Certo. em seguida, Sim. pegar esses valores para si, né? É tipo, como chegaram lá? Vá ler histórias. Leia biografias. Aprender os erros dessas pessoas, né? E não fazer aquilo. Exatamente. Mas não só aprenda os erros deles e não cometa os mesmos erros, mas aprenda o que eles tiveram que passar na jornada para evoluir. Primeiro é olhar para fora para ver as pessoas que estão fazendo o que você quer fazer e sendo da maneira que você acha que quer ser. E então, é olhar para dentro e basicamente perguntar. A pergunta é: quem eu quero ser? Quem eu quero me tornar? Como eu quero socializar? É. E então você pratica isso. E então suas palavras e ações correspondem aos seus valores também. Exatamente. A visão que você quer ter do seu futuro. Certo. Qual a melhor maneira de abordar a história passada? E se alguém já passou por uma história maluca e teve desafios diferentes em casa e relações, sofreu abandono ou bullying, como é que alguém enfrenta essa quantidade de dor e trauma? Eu chamo toda essa área de luto disfarçado. Vou dizer a Isso é mais vocês um. algumas maneiras de pensar sobre o luto disfarçado. Uma tem a ver com as palavras que usamos. Então, se estou dizendo a você, estou amargo, estou com raiva, e se é uma raiva de longa data, estou ressentido, guardo rancor, sou pessimista, cínico, sarcástico contra essa mágoa. Qualquer palavra que ciúmes, inveja. E para mim, tudo por baixo disso é luto. Luto de quê? Bem, novamente vou levá-lo para a segunda camada. Um luto por algo que estou perdendo. O luto de algo que estou esperando. Um luto por algo que estou desejando. E quando estou falando sobre luto, estou colocando pelo menos 4 desses 8 sentimentos no mesmo saco. Novamente, não sei se as pessoas necessariamente falam sobre luto e meio que o destrincham. Mas quando penso em luto, penso em tristeza, desamparo, raiva e decepção. E acho que, no mínimo, isso engloba o luto. Posso estar com raiva de alguma coisa, então, até certo ponto, há luto. Então, você pode pensar neles individualmente ou pensar neles coletivamente. E a maneira mais fácil de lembrá-los é que, em vez de ficar triste, estou tirde. Tirde. Certo. Triste, impotente, raivoso, decepcionado. Legal. Então, por baixo dessas, que chamo de palavras sinalizadoras de luto, está o luto. E o que é o luto? Eu penso nisso como a resposta emocional a alguma situação. Ok. Que está faltando algo, está chateado, com saudade, está com ciúmes, ou frustrado, ou algo assim. E então como é que a gente elimina essa dor? Como Não a a gente processa eliminamos. isso? Novamente, se você me permitir, vou Claro, dar um pode ir. passo adiante. A outra maneira de pensar sobre o luto, e isso é sobre o que você disse sobre nossas experiências de vida, é que quase todos nós já passamos por experiências em que recebemos algo que não merecíamos. Então pense nisso como coisas ruins. Caos, é abuso, Bullying. ou merecíamos algo que não ganhamos.
Então essas são as coisas boas. Faltou o elogio, faltou o suporte. Pessoas que não comparecem a eventos, encontros, apresentações, seja lá o que for. Ou parabéns pelo progresso que você está fazendo. As decepções. Certo, isso tudo está faltando. É lamentar o que nunca foi. Então, pense nos fatos e circunstâncias de sua infância. E pense nisso do ponto de vista das oportunidades perdidas. Que isso poderia ter acontecido. Mas não aconteceu. Essa não foi a minha experiência de vida. E o luto pelo que não é agora. Então você pode não estar exatamente onde gostaria. Então há tristeza nisso. E então há tristeza sobre o que nunca pode ser. É muito É luto. muito luto. Mas isso nos leva realmente às nossas experiências de vida. E para mim, realmente existe uma maneira de resolver tudo isso. Como fazemos isso? A coisa mais importante, posso lembrar uma frase aqui, é que você deve querer ser capaz de entender o impacto e o significado que a experiência de vida difícil ou as experiências tiveram para você. E a chave aqui é através do tempo. Então, novamente, a pergunta é: quem eu me tornei por que passei por isso? Porque muita gente não pensa assim. Em vez disso, guardam rancor com o que aconteceu com elas, em vez de dizer qual o significado que isso teve na minha vida ao longo do tempo, né? Eu acho que, de certa forma, eles pensam, bem, eles podem não querer fazer o trabalho em torno disso, porque para entender isso, você tem que relembrar a dor disso. Então vou só agir como se nada tivesse acontecido, e vou colocar isso de lado. Isso é passado, não é nada, exceto que Puxa você vida. ainda está se tornando reativo. Altamente reativo porque você não lidou com o que quer que esteja acontecendo no passado. Então, esse seria um dos motivos. E por que mais as pessoas evitam? Acho que as pessoas não entendem que existe um mapa. Realmente existe. E qual é o mapa? Bem, primeiro é dizer, ok, eu tenho esse conjunto de histórias ou esse conjunto de experiências de vida que me moldaram. E no livro de que falo, meio que dou às pessoas um processo pelo qual devem passar. Deixe-me escolher apenas uma. Não todas, Não todas. Deixe-me escolher só uma. Então eu digo, certo, vou começar com qualquer que seja a experiência. Como gritaram comigo por causa de algo. E como isso me afetou ao escolher esse incidente. Então a primeira é reconhecer que você está sofrendo. A segunda é escolher algo para refletir. A terceira é fazer o que chamo de uma espécie de investigação mais profunda, ou investigar mais profundamente. E o que isso envolve é... Então, isso para mim é realmente o núcleo disso. É aqui que você entende o impacto e o significado ao longo do tempo. Então, como isso me afetou? Eu me tornei mais gentil? Eu me retirei? Eu me desliguei? Comecei a ficar mais agressivo? Ignorei a autoridade? Rebelde, seja lá o que for. Exatamente. Me tornei muito sarcástico? Me tornei cínico? Comecei a me sentir mais vítima da vida? Há toda uma gama de possibilidades em termos de quem eu me tornei, por que passei por isso. E foi um momento de ensino tão bom porque ele imediatamente se sentiu ouvido. E eu sei que se eu não tivesse abordado essa preocupação ali mesmo, eu teria perdido. Ele teria ficado preso naquele slide. E no final ele disse, eu realmente sinto que você estava ensinando para nós.